Este salmo é conhecido como Salmo do Lamento. E alguém pode perguntar, por que Salmo do Lamento? Por que Salmo da Lamentação? Lamentação de quê? Lamentação, irmãos, pelo pecado. Nele, Davi clama desesperadamente pelo perdão de Deus após adulterar, encomendar a morte de Urias e casar-se com Betseba para esconder a gravidez oriunda de um adultério. Se Davi continuasse em vigilância, esse salmo jamais seria escrito, mas por causa de uma tragédia, ele foi escrito e serve como ponto de alerta para todos nós. E eu separei 10 lições sobre esse salmo. Leia o salmo e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja adquirir o meu livro Lições Bíblicas Incríveis, volume 1, os telefones estão aparecendo aqui na tela. Entre em contato e reserve o seu livro e comece a sua coleção. Se você também deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site ou o meu Instagram, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só clicar e ser abençoado. Agora, irmãos, sem mais delonga, vamos mergulhar nessa palavra do Salmo 51. Primeira lição: tira o trono, tira a coroa, mas não tire a sua presença, Senhor. No versículo de número 11, Davi diz assim: não me repulse da sua presença, nem tire de mim o teu espírito. Perceba, irmãos, que Davi não fala sobre a coroa real, ele não fala sobre o trono, mas ele pede para Deus não tirar dele o Espírito Santo. O mais importante para Davi era não viver sem a presença do Espírito Santo. Quando Davi viu Saul ser atormentado por um espírito maligno, ele testemunhou de perto o que é uma vida sem Deus, o que é uma vida sem o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, não somos nada. E Davi presenciou isso de perto. E perceba que a presença do Espírito Santo não nos abandona facilmente. E isso é provado pela fala de Davi ao dizer: não tire de mim. Ou seja, mesmo depois daquele pecado trágico, o Espírito Santo ainda estava em Davi. A presença de Deus ainda era com Davi. Então nunca pense que é tarde demais. Levante-se, o Espírito Santo não pode ser apagado facilmente da sua vida. A chama pode voltar sim a arder novamente e você voltar a ser uma bênção nas mãos do Senhor. Segunda lição: não seja o seu pior inimigo. Davi não está colocando, irmãos, a culpa nos inimigos. Na verdade, ele não apresenta nenhuma desculpa para Deus. Ele assume o seu erro no verso 4, quando ele diz assim, ó, contra ti, somente ele dizendo, eu pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Davi havia sido o seu pior inimigo. Ele colheu os resultados, irmãos, negativos da sua própria semeadura. Então, não seja seu pior inimigo. A única pessoa, o único ser capaz de te tirar da presença de Deus é você. Nem principado, nem potestade, pessoa, pecado ou qualquer outra situação podem nos vencer quando estamos na presença do Senhor. Quem nos separará do amor de Deus, diz a palavra. É por isso que só nós, podemos colocar um ponto final na nossa história com Deus e podemos figurar como nossos piores inimigos. É só a gente parar de orar, parar de ler a palavra e parar de buscar o Senhor. Se não fizermos isso, seremos abalados, mas se fizermos, seremos imbatíveis no Senhor. Terceira lição: se Deus apagou, ninguém pode acender.
transcender. Consciência pelo pecado. Essa, irmãos, é uma das características que difere o cristão daquele que não é cristão, o crente do ímpio. Quando o cristão peca, o Espírito Santo automaticamente já martela na consciência dele de dia e de noite. Davi sabe, irmãos, que o seu erro está registrado no livro de Deus. Davi sabe muito bem que o pecado não passa em branco diante dos olhos de Deus. E só Deus pode apagar as transgressões de Davi. Por isso que Davi diz no verso 1, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Ou seja, independente do tamanho do seu pecado, se arrependa e Deus apagará o registro que é contra você, o registro que te condena. E se Deus te perdoar, quem é o homem para te acusar? Quem é o inferno para te acusar? A palavra depois do perdão é essa aqui, ó. Vai e não peques mais. Quarta lição. É bom para você, mas é mal aos olhos de Deus. Olha que interessante, irmãos. No verso 4, Davi diz assim, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Olha só, irmãos, aos olhos de Deus. Com essa fala de Davi, eu aprendi que tem coisas que são boas aos olhos dos homens, mas não são boas aos olhos de Deus. É boa aos olhos do mundo, mas não são boas aos olhos do Senhor. O conceito de tudo aquilo que é bom aos olhos de Deus está na palavra. É por isso que a gente tem que se basear pela palavra. Quer saber se algo é realmente bom? Primeiro você vê se isso se encaixa na palavra. Você vê se isso glorifica o nome do Senhor. E depois faça o seguinte, pergunte, se Jesus estivesse no meu lugar, Jesus faria isso? Esse, irmãos, é um assunto que só preocupa aqueles que ainda têm a chama do Espírito Santo acesa. Essa pergunta, essa preocupação de estar agradando ou não a Deus, é só para quem tem o Espírito Santo, é só para quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quinta lição, que você nunca precisa escrever um Salmo 51 na sua história. Venhamos e convenhamos, irmãos, este salmo ele só foi escrito por causa de uma dupla tragédia na história de Davi. Se Davi não tivesse adulterado e encomendado a morte do homem de Deus, a morte de um inocente chamado Urias, nenhuma estrofe desse salmo seria escrita, seria composta. Então, que você não precise compor um Salmo 51 no seu casamento, que você não precise compor um Salmo 51 no teu ministério, na tua comunhão com Deus. A Bíblia, irmãos, é tão de Deus que ela não oculta o pecado de Davi. Mesmo sendo Davi um rei amado, aclamado em Israel, a Bíblia não oculta o pecado dele. Bem pelo contrário, a Bíblia desmascara o pecado e permite que essa tragédia seja escrita para a gente não cometer o mesmo erro de flertar com o pecado. E uma verdade que não quer calar é essa aqui, ó. O inteligente, ele aprende com os seus próprios erros. Ele tem que errar para aprender, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. E o homem de Deus aprende examinando as Escrituras. Não existe, irmãos, uma trégua, uma pausa contra o pecado. Contra o pecado é guerra em nome de Jesus. Sexta lição, pecar contra o próximo é a mesma coisa de pecar contra Deus. No verso 4, já inicia dizendo assim, ó, contra ti somente pequei. A princípio, irmãos, parece que Davi pecou contra Urias, contra a sua família e contra a nação de Israel. Porém, tem um porém aí, antes de pecar contra os homens,
Davi disse assim, ó, contra ti somente pequei. Ele pecou contra Deus primeiro. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, que já é um exemplo que se encaixa também, ele disse assim para a mulher de Potifar, como eu cometeria esse grande mal e pecaria contra o meu Deus? Olha só, irmãos, ele não disse eu vou pecar contra Potifar, ele disse eu vou pecar contra Deus se eu cair contigo, porque Deus ele vem antes de qualquer coisa. E quem peca contra o próximo está pecando contra Deus, está ferindo o coração de Deus. Pecar contra o próximo é um sinal de que a nossa comunhão com Deus não anda bem das pernas, está mal, está abaixo do nível. É impossível amar a Deus e não amar o próximo. Se eu não cuido bem do próximo, é um sinal de que minha comunhão com Deus não está como deveria estar. Sétima lição, só um grande sacrifício me purifica. No verso 7, Davi apela para o ritual de purificação, dizendo assim, ó, purifica-me como hisopo e eu ficarei purificado. O ritual de purificação da lepra contava com a aspersão de água espalhada no corpo do leproso, e essa água era espalhada com uma planta chamada hisopo. E esse sacrifício era considerado um grande sacrifício porque livrava o leproso da lepra, que era uma doença mortal e incurável. Quando Davi diz isso, Davi ele está se sentindo um leproso e só um grande sacrifício podia restaurar Davi novamente. O pecado, irmãos, é uma doença mortal, mas tem um grande sacrifício, o sacrifício de Cristo Jesus. Então, não pare. Ao invés de se afastar de Deus, se afaste do pecado e se aproxime do grande sacrifício de Cristo Jesus por você. Se você precisava de um grande sacrifício para ser purificado, eis aí o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz e o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Oitava lição, o pecado quer roubar a alegria da sua salvação. Irmãos, olha que interessante no verso 12. A alma de Davi está gritando e expondo uma realidade. Ele diz, torna-me da alegria da salvação. Ou seja, o pecado é um grande vilão, um grande ladrão de alegria. Nas redes sociais, por trás de muitos sorrisos de pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, existe uma pessoa triste tentando preencher o vazio de Deus com prazeres superficiais. Você olha na rede social, está rindo, mas está afastado, a alma está triste, a alegria do Senhor se foi, a alma está vazia. A única alegria indescritível é a alegria da salvação, é uma alegria inexplicável, porque você está em harmonia com o céu. O primeiro estado, irmão, de quem se afasta já é logo a tristeza. Quando a ficha cai, já vem logo a tristeza. Então tome cuidado. A verdadeira alegria, não se iluda, ela só vem do Senhor Jesus. Nona lição, traga à existência o que não existe. No verso 10, Davi clama a Deus, dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O verbo criar aqui é o mesmo usado na criação lá em Gênesis, que é o bara. Esse verbo, né, que usa a palavra hebraica bara, significa o seguinte, fazer algo existir do nada. Ou seja, Davi está pedindo algo que só Deus pode fazer acontecer no seu coração. Só Deus disse bara, só Deus disse haja, trouxe do nada e fez tudo existir. E aí tem um detalhe, Davi ele não quer um coração restaurado, ele pede um coração novo, um coração que seja igual ao de Deus, um coração que nunca existiu dentro dele. Davi não pede mudança de aparência, ele pede mudança de essência. Ele não pede para Deus mudar o lado de fora, ele pede para Deus mudar o seu caráter, mudar o lado de dentro. Deus, irmãos, pode te dar um coração inabalável,
amoroso, perdoador e puro. Um coração talvez que você sempre desejou ter, mas nunca teve. Receba o bara de Deus, o Deus que traz existência às coisas que não existem. 10ª lição: Deus perdoa o mais vil pecador. Irmãos, essa é a mensagem que o Salmo encerra e deixa bem claro para todos nós. Davi adulterou, mandou matar, cometeu um pecado hediondo, mas foi restaurado por Deus. Se porventura você pecou e está achando que não tem mais saída para você, reinicie sua vida com Deus. Peça para que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. Grite para Deus: Senhor, me configura de novo. Eu estou todo desconfigurado, desconfigurada, mas o teu sangue pode me tornar limpo novamente. E se isso acontecer, se houver um arrependimento genuíno, você volta mais forte e mais firme do que antes. Você acompanhou até o final? Então escreve aí, deixa o seu comentário dizendo: eu acompanhei até o final. E não se esqueça dessa grande novidade, hein? Se você quiser adquirir o livro está uma benção. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa e a sua família.